Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tudo bem? Eu sou o Enzo, Enzo Antônio Galina, eu sou estudante do terceiro período de História, faço licenciatura e eu vim aqui pelo programa de monitoria falar para vocês do texto de História da História Antiga, do Norberto Guarinello. Bom, ele começa logo na introdução falando sobre a questão de que antes do Iluminismo, do Renascimento, havia um grande respeito pela religião, uma necessidade de não se questionar fontes, não olhar muito para o passado, porque como vocês já devem ter estudado, antes o foco dos estudos eruditos era Deus e a religião, e a partir desse momento foi se botar no centro o homem. E então, nesse momento, houve a necessidade da criação de diversas classificações dos momentos e períodos históricos, como uma linha do tempo, e nesse processo houve a criação da antiguidade. Falaram o que que é a antiguidade? Grécia Antiga, Império Romano e a Roma Antiga. Isso se deu por meio de uma redescoberta de diversas fontes, da análise das ruínas da antiguidade, e todo esse processo desencadeou no futuro ao desenvolver da história científica. Um dos autores que o Guarinello começa a tratar, dá destaque, é o Edward Gibbon, que foi um dos primeiros, Edward Gibbon, um escocês que começou a tratar principalmente sobre as questões, os pormenores que envolveram o declínio do Império Romano. E ele, num ato de mostrar tanto o processo dos eruditos virarem as costas para a religião, culpou, em parte, o declínio de Roma ao cristianismo, que o Império Romano adotou essa religião como oficial, e isso foi uma das causas do declínio. E isso foi uma coisa muito questionada, muito debatida, mas que era uma tendência dos historiadores da época, certo? E havia esse endeusamento da Roma Antiga e da Grécia Antiga, de modo que o Oriente Antigo e as outras regiões do mundo foram deixados de lado. Tanto que vocês têm hoje em dia a matéria de História da Antiguidade Clássica e História da Antiguidade do Oriente, né? E é o Oriente Próximo. Enfim, toda essa questão é o que deu origem ao estudo da história antiga, que é uma história que é cheia de contradições, porque eles começaram a justificar os estados modernos e se tornou uma própria história dos estados europeus mesmo, falando que eram grandes reinos, que o Império Romano foi o ápice da humanidade, eticamente, de civilização humana mesmo, o melhor estado que já existiu, mas os próprios romanos, no começo era só uma cidade, que quando virou realmente um grande império, em questão de tamanho, gigantismo, ele englobava vários idiomas diferentes, vários povos diferentes que não eram só o romano, e os gregos não viviam em um estado unificado, eles viviam em polis, né? Mas isso não era o que estava em análise deles, né? Eles só queriam justificar os estados deles, analisando as guerras que ocorreram durante esse período, quem eram as figuras políticas importantes, os generais, e tudo isso começou a mudar um pouco lá pelo século XIX, quando surgiu nas ciências humanísticas a antropologia, a sociologia, a arqueologia, que permitiram a análise de outras questões. No mesmo período surgiu o positivismo, o ordem e progresso, né, o famoso lema do Brasil, da bandeira do Brasil, e Darwin com a evolução das espécies, questão de de mais evoluído e menos evoluído, uma questão de progresso contínuo com quesito qualitativo, né? E eles começaram a implicar esse tipo de análise para as civilizações antigas, falando que, é, por exemplo, um homem do lado dos homens da caverna, eles não eram bons o suficiente, não eram evoluídos, não tinham civilização, ou os bárbaros do período da antiguidade não tinham civilização suficiente, e que o, o período em que eles viviam, na modernidade, e até mesmo os romanos até mesmo os gregos e os romanos da antiguidade, eles eram muito superiores e tinham uma civilização com muito mais progresso, inclusive uma superioridade racial europeia, o que é bem complicado. É, Após uma outra vertente que quebrou com esse paradigma positivista foi Karl Marx e Max Weber, que de maneiras diferentes e abordando com algumas questões diferentes e focos diferentes,
começaram a analisar não só as guerras e as figuras políticas, mas qual era para os antigos a importância da propriedade privada, como que ela influenciou na formação política desses reinos, como que a dominação dos povos se dava, e como isso influenciava, qual que era a relação de trabalho, a produção agrícola, de alimentos, como que isso influenciava todo esse momento, e qualquer momento depois, né? Mas o Guarinello trata de como eles analisaram isso na antiguidade, né? É, e nesse mesmo período estava tendo a chegada nas universidades da história, um período bem recente, né? Mas lá se estudava grego antigo, latim, e eles não eram marxistas, né? E o Guarinello fala que só por eles estarem estudando grego antigo, latim, essas coisas muito mais uma história gourmetizada, assim, que mostrava um caráter muito elitista desses historiadores de faculdade, das universidades, né? E os perigos disso, porque só uma elite dita qualquer verdade, qualquer uma, como se fosse uma história única, né? Mas, porém, nesse momento, apesar dessas questões negativas, mostrou-se que pelo menos começaram a analisar cientificamente as fontes e a história, o que foi um ponto positivo, que pelo menos deram um pontapé inicial, certo? E mostraram também que a história é inesgotável. Porque se antes estavam se analisando a questão das guerras generais, o Estado, a política, e depois conseguiam analisar nesse mesmo período o trabalho, a produção e a dominação, mostrou-se que os temas não são finitos e que pode se analisar qualquer tema dentro de fatos que já aconteceram. Você lança as perguntas para a fonte e consegue tirar o que você quiser disso. Não o que você quiser, né? O que você pode analisar questões e temas que você achar pertinente. Aí o Guarinello começa a falar uma questão que é natural e inevitável para qualquer historiador, mesmo nós agora em pleno século XXI, que ele fala desse russo, Mikhail Rostovtsev, que ele começa a fazer diversas análises brilhantes, até hoje muito pertinentes do Império Romano e da Roma Antiga, porém que se tirou desse momento, que era um texto com um grande viés político do momento em que ele vivia, da Revolução Russa, do começo da União Soviética, e que isso teria influenciado o tipo de análise que ele fez e as opiniões que ele não deixava claro, mas que ele meio que transparecia com. Enfim, são várias questões que vocês vão começar a ver nas matérias de vocês de história, de historiografia e teoria. Mas isso acontece, e com o Rostovtsev começou a se colocar em xeque essa questão do viés político do historiador, que é natural e inevitável você colocar suas opiniões e vertentes no seu material e seu estudo. É, após mais ou menos essa época da ascensão soviética, os marxistas, a abordagem marxista, que é diferente do marxismo político, é uma abordagem de análise histórica, começou a chegar em alta, que era você analisar como Marx fez, como eram as relações de produção, como era a vida mais social das pessoas, né? O Guarinello destaca o Geoffrey de Saint-Croix, que ele traz o termo classe social, analisando como se dava a relação do clero com os militares da antiguidade, com a plebe, todas essas questões, que vocês já devem ter estudado também na escola de vocês, enfim. Ele também traz que com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, quase foi extinguida a abordagem puramente marxista das análises científicas, não política, é bem diferente. Porém, após esse momento, após não, durante após Marx e tudo mais, não os marxistas, surgiu a Escola de Paris, e um dos principais nomes que o Guarinello traz é o Jean-Pierre Vernant, que ele começa a analisar qual era a visão dos povos que eles estão analisando, por exemplo, qual que é a visão do grego antigo sobre, por exemplo, uma guerra específica. Pode ser uma guerra ou como era para ele a morte, por exemplo. Qual que era a visão do indivíduo ou não dessas figuras grandes, dos grandes políticos, os generais, como estava sendo analisado pelos positivistas, e não só de economia e trabalho como os marxistas, mas essas pormenoridades um pouco mais culturais, sociais. Isso se deu pelo ato de revisitar as análises já feitas pelos outros historiadores e revisitar também as fontes. E nesse contexto, pelos anos 80, pelos anos 80, aconteceu com um nome muito estranho, a viragem cultural que o Guarinello fala, que foi mais uma mudança de paradigma no escopo de análise historiográfica, que começou a focar principalmente na análise de quais eram
quais eram as pormenoridades das religiões, como funcionavam as etnias, a identidade, o gênero nesse período, e todas as questões que vão surgindo, principalmente nos movimentos sociais e, e próprio cultural da época, que eles jogavam essas questões que eles tinham no presente para o passado, para analisar esse tipo de questão, né? E para mostrar como isso é uma coisa mutável e aquela questão de criação do antigo, né? Ele fala que a Grécia nem se chamava Grécia lá na antiguidade, então foi mais uma coisa que eles criaram, né, mesmo? E ele fala essas contradições que foram postas pelos positivistas, Oriente contra Ocidente, o grego oposto do bárbaro, o romano do não romano. Acaba sendo categorias, e o perigo aí tá desse tipo de análise, é muito simplificado, muito arbitrário, muito também de denegrir um lado e valorizar um outro, né? E aí surgem diversas questões, né? Que ele inclusive joga para os historiadores da atualidade, que são, como ele fala, das novas balizas. Você, quando for fazer uma análise histórica, você tem que fazer um recorte histórico do período, o tempo em que, por exemplo, século XIII ou século II antes de Cristo. Você tem que definir o período ou o reinado de Carlos Magno, por exemplo. E você delimita um tema que você quer trabalhar dentro desse tema e desse local, dessa época e desse local. Então, por exemplo, como se era o sepultamento do camponês durante o reinado de Carlos Magno, por exemplo. E ele lança a pergunta de até que ponto esses recortes e delimitações não são restritivos demais, como tinham feito os positivistas e os marxistas, e quando que é de menos também, que fica muito aberto. E fica uma questão bem complicada para a gente até analisar e levar em consideração quando for fazer um estudo. Bom, chegamos no slide do fim, de final, de meu agradecimento a vocês pela participação, por estarem interagindo com o vídeo, mas antes tem uma pergunta que eu quero lançar para vocês. Duas perguntas, na verdade. A primeira é um desafio. Que eu quero que vocês me expliquem qual a importância de se revisitar fontes e análises históricas. E a segunda é o porquê se deve buscar inovar os métodos e temas de análise historiográficos dentro da nossa ciência de estudo. Tá bom? Me deem um retorno lá pelo Canva, muito provavelmente. Eu vou conversar com vocês em sala sobre esses pormenores, mas já fica de muito obrigado e vou passar meu contato para você entrar em contato assim que precisarem de qualquer dúvida, ok? Muito obrigado e espero que tenham uma ótima semana, um ótimo semestre.